Aqui estamos para mais um Som e a Escritura, a nossa aula aberta semanal do canal do Ashna Urbano. Eu sou João Carlos Gonçalves, sou professor de língua sânscrita e literatura antiga do yoga, práticas filosóficas da Índia Antiga, práticas meditativas. Toda semana trago aqui no Som e a Escritura algum conteúdo das nossas aulas, dos nossos cursos. O som, porque lidamos com a língua, com a sua vibração sonora, com a sua gramática e com seus aspectos técnicos e históricos também. E escritura, porque lidamos com textos antigos, obras muitas vezes tidas como reveladas ou de imensa autoridade nas tradições a que pertencem, e textos comuns, poemas, literatura de um modo geral. Som e escritura. Nossas aulas acontecem toda semana. Normalmente procuramos publicá-las nas quartas-feiras. Para quem nunca esteve aqui, pode entrar no nosso canal, ver as nossas aulas antigas. Se identificar com a proposta, siga o nosso canal, curta as nossas aulas para que elas possam ganhar um número maior de aparições nas redes sociais. Isso nos ajuda a manter essa atividade aberta sustentável. Hoje nós vamos falar de Shivaísmo da Caxemira, especificamente a partir do reconhecimento de si, ou autorreconhecimento, que é o nome dado a uma das suas vertentes de pensamento, uma das vertentes que compõem esse cenário plural do Shivaísmo Caxemiri. Shivaísmo da Caxemira, para quem não conhece, é um tipo de Shivaísmo, ou seja, um tipo de culto a Shiva, o que é muito abrangente. Inclui também culto a Shakti, é uma tradição de origem tântrica, ou seja, se baseia nos textos antigos chamados Tantras. Tantras são obras antigas que começam a florescer na metade do primeiro milênio depois de Cristo na Índia Antiga. Então, obras que começam a ganhar esse sobrenome, Tantra. Elas aparecem com alguns elementos cosmológicos, rituais comuns e passam a pertencer àquilo que a língua sânscrita vai adjetivar como tântrica. Tântrica quer dizer tântrico. Então, um conhecimento de uma determinada origem escritural com alguns elementos comuns. Isso são os tantras. Num outro momento, podemos tratar de maneira pormenorizada e estabelecer algumas relações comuns a essas obras e compreender de uma forma mais aproximada, mais próxima, o que são esses textos. Por ora, vocês precisam saber que quando eu digo tantras, estou falando dessa tradição textual e não daquilo que remete essa palavra quando jogamos ela no Google hoje em dia. Tradição tântrica significa, então, herdar esse universo ritual, esse universo prático, no sentido das práticas contemplativas, das práticas meditativas, da sua filosofia, da sua maneira de chegar ao universo, da sua cosmologia e assim por diante. O Shivaísmo da Caxemira estabelece na sua tradição textual autoral no sentido de que há autores assinando esses textos, de que são gurus, de que são pessoas dentro de uma linhagem sucessiva de gurus e discípulos, e que tem algumas informações biográficas, às vezes muitas, às vezes poucas, às vezes quase nenhuma, mas o importante é que há uma diferença entre a tradição tântrica, que é a tradição retida como revelada, onde algumas vezes há atribuição autoral, mas de uma maneira geral ela é concebida como uma revelação divina. A sua própria constituição se estabelece, na maior parte das vezes, como diálogos onde há perguntas e respostas e figuras divinas estabelecem essa moldura enunciativa do diálogo, vamos dizer assim, onde os textos ensinam aquilo que eles querem trazer. O Shivaísmo da Caxemira parte de diversos tantras, parte de diversos textos, portanto, de diversas escrituras reveladas, e estabelece um conhecimento que nós vamos normalmente definir como uma não-dualidade, como não-dualismo. A partir de tradições que vão ter a deusa ou a força suprema divina
é muitas vezes representada pela forma feminina, muitas vezes o Deus, forma suprema divina representada pela força masculina. Ainda que haja muita ênfase na modernidade sobre essa união de gêneros, sobre essa união sexual, é importante a gente sempre tratar de que isso não é a ênfase dada a esse sistema, mas é importante nós notarmos que há a produção de Shaktismo, de linhas ou tradições que nós chamamos de Shaktas, de culto a Shakti, esse princípio que simbolicamente está associado àquilo que vai se chamar de feminino, sabendo sempre que feminino e masculino são padrões, são modelos sociais, que muitas vezes as místicas, as cosmologias, até mesmo a psicologia vai refletir, mas isso não significa que sejam padrões naturais do cosmos ou padrões metafísicos. É importante que a gente entenda a diferença entre o que é cultural e aquilo que faz parte de um universo essencial. Shiva e Shakti, Shiva é a consciência, Shiva é o princípio fundamental da luz que ilumina qualquer tipo de percepção, qualquer tipo de cognição, qualquer tipo de pensamento, sentimento ou emoção, que ilumina a atividade dos 5 sentidos e que ilumina também os objetos exteriores, permitindo assim que a experiência dessa não dualidade, dessa consciência universal, se dê por meio da individualidade. Shakti é esse modo de experimentar. O que eu quero dizer com modo é a forma pela qual essa experiência se dá, ou seja, aquilo tudo que permite que uma consciência não seja algo estagnado em si mesmo, é a Shakti, é o poder da consciência. Uma consciência sem Shakti não teria o poder de cognizar, seria um princípio luminoso, ainda que luminoso, nada iluminaria, nem ela mesma, não teria nem o poder de se reconhecer a si mesma. Então, na forma não dual do Tantra, na forma não dual do Shivaísmo da Kashmira, como nós estamos falando aqui, Shakti é esse poder supremo de a consciência perceber-se. Isso nós confirmamos na nossa própria experiência, na nossa experiência pessoal, pela nossa própria cognição, pela nossa atividade reflexiva da cognição, por aquilo que em nós faz com que, ao perceber qualquer realidade exterior, nós percebamos a nós mesmos também. Tudo que nós percebemos exteriormente é também uma constatação de que nós estamos percebendo. Existe sempre uma noção, ainda que profunda ou em segundo plano, de que há um eu percebendo, de que há um princípio que experimenta. Portanto, toda experiência de consciência é uma individualização da consciência universal. Qualquer experiência de consciência é uma forma, então, de a consciência universal, desse princípio, dessa luz universal da consciência, se estabelecer por meio da sua potência, por meio da sua Shakti, como um indivíduo. Isso resume de maneira muito breve, sintética, a ideia de não dualismo no Shivaísmo da Kashmira, e nós queremos tratar aqui de uma outra ideia, mas além dessa, ainda que concordante e derivada dessa, que é a escola do reconhecimento de si, que nós chamamos de Pratyabhijna. Pratyabhijna significa o reconhecimento reflexivo, reconhecimento que se volta sobre si, autorreconhecimento. Não posso dizer que nada tem a ver com autoconhecimento, uma vez que autoconhecimento é um termo muito abrangente, mas no sentido histórico do termo não. O sentido do histórico do termo autoconhecimento é uma coisa, autorreconhecimento aqui é outra coisa. Ainda que nós saibamos quem nós somos no sentido prático, no sentido cotidiano, ou seja, não se trata de uma ilusão dizer que eu sou João, que fulano é fulano, Beltrano é Beltrano. Para esse sistema isso não é um equívoco, para esse sistema não se trata de lidar com uma visão equivocada a respeito de si. Quando eu digo eu sou João, eu não estou errado, eu não estou baseado numa ilusão, não estou baseado numa maluquice, eu estou baseado num princípio de realidade que corresponde à Shakti
em uma das suas múltiplas formas. Então, essa é a grande beleza desse sistema tântrico, desse sistema que entende que o mundo é uma manifestação dessa força da consciência, e a Shakti, então, é esse princípio que permite que nós tenhamos um entendimento cosmológico de que a realidade é a realidade, seja ela no seu nível da nossa experiência relativa, da nossa experiência no campo da multiplicidade, seja ela no campo não relativo, ou seja, no campo absoluto, na experiência da não multiplicidade, na experiência da unidade. Vejam, as pessoas que conhecem outros sistemas de pensamento indiano, como isso difere da noção de ilusão muito propagada em sistemas como Advaita Vedanta, que trata muitas vezes a experiência no mundo, a experiência ordinária, a experiência cotidiana do eu, do indivíduo, como um fator de ilusão a ser superado. No nosso caso aqui, nós estamos falando então de um princípio a ser integrado. O equívoco no shivaísmo da Caxemira é crer que essa identidade relativa, que esse princípio manifesto da Shakti, é um princípio ilusório, ou crer que ele é a única coisa que existe. Não entender que existe um substrato, que existe um lugar ou uma dimensão interior ou uma dimensão mais profunda que em princípio é buscada na interioridade, mas que mostra para nós que não há de maneira nenhuma em absoluto ou no absoluto uma diferenciação entre o que nós chamamos de interior e exterior, entre subjetividade e objetividade. Do ponto de vista do universo, é claro que subjetividade e objetividade são duas realidades não que não existem, mas que só existem no plano do relativo. A subjetividade existe do ponto de vista da experiência de quem a vê, de quem a verifica. Então, nesse sentido, nós estamos falando de um universalismo, de uma noção de universalidade que não vai se articular de uma forma a negar ou a excluir a relatividade ou a individualidade. O que é particular não é uma forma ilusória ou é uma forma a ser abandonada. O que é particular é para ser visto como uma das formas de a realidade manifestar-se. E ela se manifesta a si mesma porque ela se conecta a si mesma, porque ela se vê a si mesma, porque ela se percebe a si mesma. Desse modo, então, quando nós nos experimentamos, quando nós experimentamos o mundo, é a realidade una experimentando-se a si mesma, é a totalidade das coisas conectando-se a si mesma. Vejam, a escola conhecida como Pratyabhijna, ela pretende perceber essa realidade em si mesma, por isso é a escola do autorreconhecimento ou do reconhecimento de si, enquanto princípio divino. Então, quando nós falamos desse nome aqui, nós estamos falando de algo que se escreve dessa maneira, Pratyabhijna Hridayam é o nome de uma obra, há um autor chamado Kshemaraja, que viveu entre o final do século X e século XI, discípulo do célebre Abhinavagupta, na Caxemira, e esse discípulo de Abhinavagupta compôs esta obra chamada O Coração, Hridayam, ou o cerne, ou a essência do reconhecimento de si. Baseado num conhecimento filosófico, literário que o antecede, de uma obra conhecida como Ishvara Pratyabhijna, e a palavra Ishvara aí está explicitando a ideia de reconhecimento de si enquanto Ishvara, reconhecimento de si enquanto o Supremo, enquanto o Soberano. Também precedida por uma outra obra chamada Shiva Drashti. Quando a gente pensa nessa sucessão, nós vamos ver que este autor desta obra, ele estabelece em poucos aforismos uma ideia fundamental, um núcleo fundamental, de que na nossa própria experiência, naquilo que nós vivenciamos enquanto, então, experiência da Shakti manifestando a consciência, como experiência da Shakti manifestando a consciência, nós vivenciamos, então, também aquilo que é universal. Então, é a universalidade ou a infinitude se manifestando por meio da finitude.
E há uma série de dizeres que demonstram isso nessa obra de 20 sutras, de 20 aforismos. E nesses aforismos, então, ele vai estabelecer uma prática contemplativa baseada fundamentalmente na ideia de que a nossa atividade cognitiva ela se comporta da mesma maneira, sob o mesmo princípio da atividade cognitiva do eu universal, afinal de contas não há uma diferença essencial entre os dois, e se comporta da mesma maneira que essa essência universal do ponto de vista da forma como ela se manifesta. Então existe não apenas uma analogia, né? Mas começamos pela analogia, existe uma identidade entre cada processo cognitivo, entre cada ato de percepção e o ato criativo do universo, como o universo se manifesta enquanto criação. Esse é o ponto fundamental que eu quero trazer para vocês e neste momento nós encerramos a aula de hoje e na próxima semana trago a continuação quando nós vamos ler então um pouco dessa obra, alguns sutras apenas estratégicos para tratar desse princípio fundamental da escola do reconhecimento de si. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Conheçam o site do Ashna Urbano, conheçam os nossos cursos, as nossas atividades, vejam se vocês têm interesse em se engajar aqui na nossa comunidade de alunas e de alunos. Caso se mantenha conectado apenas pelo canal do Ashram, a gente pede que siga o canal, que o divulgue, que mantenha a relação aqui sempre ativa, comente, apareça, para que a gente possa sempre ter a sustentabilidade dessa atividade, para que ela possa aparecer, né? E fazer sentido estarmos aqui toda semana. Muito obrigado por estarem presentes, por estarem juntos e até a próxima.